Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vindo a mais uma aula. Ao longo dessa aula, falo contigo sobre proposição composta. Recorde bem, na aula anterior falávamos sobre proposição simples, o que é proposição simples e o que não é proposição simples. Lembra bem que falávamos sobre exclamativa, interrogativa, sentença aberta, imperativo, paradoxo, que são exemplos de sentenças que nunca serão proposição. Fizemos também até alguns modelos ali de questões comentadas, certo? Ao longo dessa aula eu amplio com você o conhecimento e apresento a você uma proposição que é maior, uma proposição que é a junção de duas ou mais, proposição simples, que é a proposição composta. Pense bem comigo, eu tenho uma informação, por exemplo, o Brasil é um país. Eu tenho uma outra informação, por exemplo, Curitiba é a capital do Paraná. E eu quero juntar essas duas informações. Se eu perguntasse para você, veja só, o Brasil é um país, é uma proposição? Claro, é uma informação completa. Se eu perguntasse para você, Curitiba fica no Paraná, é proposição? É proposição? É proposição, porque afinal ela traz uma informação completa. Agora, se eu juntar as duas, eu vou ter duas informações. Esse é o conceito, essa é a noção de proposição composta, é quando você junta duas ou mais informações. Espera aí, professor, mas e aquela de antes lá? E quando for uma informação só, é proposição que eu chamo? Então, você chama proposição simples. Quando for uma única informação, você chamará de proposição simples, significando dizer que ali tem apenas uma proposta, apenas uma informação. A partir de agora teremos, portanto, a primeira classificação sobre proposição. Você verá que ao longo das aulas haverá várias classificações, várias nomenclaturas que você vai aprender sobre as proposições. E a primeira delas surge justamente agora, que é a diferenciação entre aquilo que eu chamo proposição simples e aquilo que eu chamo de proposição composta. Portanto, coloque na sua cabeça isso aqui, ó. Quando eu falo com você sobre proposição, surge a primeira classificação, a primeira diferenciação. Eu vou ter um tipo de proposição que nós chamaremos de proposição simples e nós teremos um segundo tipo de proposição que nós chamaremos de proposição composta. A proposição simples é aquela que apresenta uma única proposta, que apresenta uma única ideia, que apresenta uma única informação. A proposição composta é aquela que apresenta mais do que uma informação, é aquela que apresenta duas ou mais informações consecutivamente, juntas. Portanto, coloque lá o seguinte: quando falamos de proposição simples, nós estamos dizendo que temos uma única informação. E quando nós falamos da proposição composta, nós estamos dizendo que temos duas, eu vou colocar duas aqui, mas lembre, duas ou mais informações, tá bem? Normalmente duas, é bem verdade, mas duas ou mais informações. Quando eu coloco essa diferenciação de nomenclatura, eu chamo de classificação. Por exemplo, leia a proposição e classifique. Tem só uma informação, simples. Tem duas informações ou até mais, proposição composta. Portanto, dá para nós falarmos o seguinte: no seu curso de lógica, quando o assunto é proposição, a primeira classificação que você aprende, a primeira nomenclatura que você aprende é justamente essa. Saber distinguir, saber reconhecer quando é uma proposição simples, quando é uma proposição composta. E claro, você tem que ter claramente enraizado ali, internalizado o conceito básico, é esse que eu estou frisando mais uma vez, tá? O conceito elementar é esse que eu estou dando. Quando você ler a oração, quando você ler a sentença e você perceber que nós temos uma única informação, nomenclatura, proposição simples. Quando você ler a sentença e você perceber que nós temos duas informações ou mais, podem ser 3, 4, não importa, duas ou mais, aí você chama de proposição composta. Super importante. Tem questões sobre isso. Os autores adoram cobrar e sacanear candidatos em relação a isso e você, evidentemente, não vai perder questão nunca mais a esse respeito. Na sua tela, eu coloco então para você a definição. Ó, uma proposição
Composta é a reunião de duas ou mais proposições simples. Essa reunião é feita através de um conectivo lógico. E aí a gente vai na tela agora esmiuçar isso para você. Suponha que eu crio uma primeira informação. Eu venho aqui e crio para você aquilo que eu vou chamar de informação de número 1. Qual é a informação? Vou inventar aqui agora, tá? O Brasil é um país. Pronto, vou criar uma informação bastante fácil. Eu vou dizer o Brasil é um país. Pois muito bem. Agora eu vou criar uma segunda informação, também muito tranquila, e vou chamar de informação de número 2. Portanto, informação 2. E vou inventar agora da minha cabeça um exemplo bobo. De repente pode ser a que eu citei antes. Curitiba fica no Paraná, portanto, Curitiba fica no Paraná. E agora, veja só, se eu pergunto, ponto final e ponto final. Se eu perguntasse para você, essa sentença que eu vou ler agora, o Brasil é um país, é uma proposição? Você diz, claro, o Brasil é um país, é uma proposição. Quantas informações tem aí? Uma só. Então, separadamente, quando eu penso nela sozinha, essa sentença é uma proposição simples. Agora leia a segunda ali, ó. Curitiba fica no Paraná. Pergunto a você, é uma proposição, claro, e ela sozinha, ela separadamente apresenta uma única informação. Portanto, essa sentença Curitiba fica no Paraná é uma proposição simples também. Agora, se eu juntá-las na mesma sentença, se eu reuni-las na mesma oração, aí nós não teremos mais uma informação, nós teremos duas informações. Suponha que eu venho aqui e digo assim para você: o Brasil é um país, portanto, o Brasil é um país. Aí eu coloco logo na sequência, sem usar o ponto final. Curitiba fica no Paraná, Curitiba fica no Paraná. E agora eu vou tranquilamente ali no meio usar alguém para fazer a conexão. Não pode ser o ponto final. Eu vou, por exemplo, usar aqui o e aí fica assim: o Brasil é um país e também Curitiba fica no Paraná. Perceba que o ponto final foi usado uma única vez. E pergunto a você, o Brasil é um país e Curitiba fica no Paraná. É uma proposição? Você diz, claro que é uma proposição, porque nós temos informações completas, nós temos informações que são claras, que são autossuficientes. E aí eu pergunto, tudo bem, é uma proposição, mas quantas informações diferentes nós temos ali? Você diz duas. A primeira informação diz que o Brasil é um país e a segunda informação diz que Curitiba fica no Paraná. Ah, que bacana! Mas peraí, se nós temos duas proposições juntas, duas proposições simples na mesma sentença, essa proposição inteira é aquilo que nós chamamos de proposição composta, porque eu tenho na mesma sentença duas informações que são diferentes uma da outra. Eu tenho duas proposições simples unidas, conectadas, formando assim uma proposição composta. Perceba que quando eu falo de proposição composta, significa dizer que ela é composta por duas proposições simples, por duas informações simples cada uma delas. É sempre importante que você saiba, proposição composta é formada por proposições simples que nós chamaremos a partir de agora de componentes, porque se eu tenho uma proposição composta, ela é composta por componentes. Cada informação é uma componente. Por isso, eu colocarei para você aqui a nomenclatura apropriada. Essa primeira informação que você vê aqui, o Brasil é um país. A partir de agora, nós chamaremos de componente número 1, é a primeira informação que faz parte dela, logo, componente número 1. Essa segunda informação que está aqui, Curitiba fica no Paraná, é aquilo que nós chamaremos de componente número 2. E aí, professor, e aquele E tem algum nome para ele?
Claro que tem. Aquele E que está ali, ele está conectando, veja só a palavra que eu estou usando. Aquele E que está ali, ele está conectando as duas informações. Aquele E que está ali está conectando as duas componentes. Quem conecta recebe qual nome? Quem conecta recebe o nome de conectivo. Portanto, esse E que você está vendo aqui, a partir de agora será chamado por nós de conectivo, mas não qualquer conectivo. E aí eu preciso fazer uma distinção com você. A língua portuguesa possui vários conectivos. A língua portuguesa possui inúmeros conectivos. E o conceito aqui é diferente. Logicamente falando, um conectivo conecta apenas proposições. Um conectivo conecta proposições simples, para que você saiba, para que você reconheça, para que você possa testar. Se é um conectivo lógico, você olha ao redor dele. Se nós tivermos informações, é um conectivo lógico, tanto que não é apenas conectivo, o nome correto, o nome apropriado é conectivo lógico. E conectivo lógico é diferente de conectivo na língua portuguesa. Professor, mas parece tanto português isso aí? Eu sei, cara. Eu sei que parece português. É óbvio que a lógica parece a língua portuguesa e é muito importante que você tenha visto as duas aulas anteriores para que você possa compreender que a lógica proposicional surge justamente para entender a argumentação. E como no Brasil nós falamos língua portuguesa, nós argumentaremos usando a língua portuguesa. Porém, os conceitos mudam bastante, as ideias mudam. Os conectivos da língua portuguesa têm uma certa definição. O conectivo lógico tem uma outra definição. O conectivo lógico obrigatoriamente deve conectar informações. Não é qualquer coisa que ele pode conectar, tá joia? Tanto que colocarei aqui para você. Quando eu falo de conectivo lógico, é importante que você verifique que ele conecta proposições simples. É a definição correta de conectivo lógico. E aí, o primeiro conectivo lógico que vem à nossa cabeça sempre é o E, mas não é o único, é muito importante que você saiba disso. O conectivo E é o primeiro que vem à cabeça. Eu testei isso muitos e muitos anos em aulas presenciais e eu dizia, vamos conectar essas duas informações, fala aí um conectivo, e a galera sempre respondia, conectivo E. Ele é o primeiro que vem à cabeça, mas não é a única possibilidade. Existem 5 formas lógicas, exatamente 5 formas lógicas de você conectar duas informações. E é claro, eu vou na sequência apresentar para você quais são essas formas lógicas de você conectar duas informações, tá bem? Antes disso, eu quero que você saiba que é muito comum na lógica você abreviar as proposições, porque pense bem, né? O lógico, via de regra, é um matemático. E o matemático, ele gosta de abreviar, ele gosta de encurtar as coisas, porque nós não temos, é verdade que eu vou te contar agora, nós matemáticos não temos muita paciência em ficar escrevendo coisas muito grandes. Nós abreviamos sempre que nós podemos. Então é muito normal que na lógica você abrevie as proposições, você abrevie as sentenças que nós teremos. Por exemplo, nesse caso, a componente 1 diz o Brasil é um país. Aí os lógicos perceberam que eles podiam abreviar isso aqui e tiveram uma ideia brilhante, que você vai entender agora de onde vem. O lógico pensou o seguinte, bom, essa componente 1, ela é a primeira, e por ser a primeira eu vou abreviar chamando de letra P. Sabe por que letra P? P de primeira, justamente. Aí ele foi aqui na segunda e ele pensou o seguinte, peraí, já que a primeira é a letra P, a segunda, eu se fosse o inventor, eu chamaria de S de segunda, né? Eu faria isso. Bom, já que a primeira é P de primeira, a segunda componente eu chamaria de S de segunda. Mas aí alguém teve a brilhante ideia, e foi assim mesmo, tá? Alguém teve a brilhante ideia de fazer assim, peraí. Se a letra P é a primeira, no alfabeto, depois da letra P, vem a letra Q de quadrado. Então eu vou chamar a primeira informação de P de primeira
E na sequência, depois do P, vem a letra Q. Então, geralmente, quando você vai abreviar as proposições, a primeira você chama de letra P e a segunda você chama de letra Q. É obrigatório fazer assim? Não. É um costume, tá? É um costume que a lógica acabou adquirindo porque alguém começou a fazer isso, deveria ser alguém bastante importante. Os livros foram, então, copiando, foram repetindo esse processo, esse costume, e hoje, quando nós falamos P e Q, nada mais é do que P é a primeira componente, Q é a segunda componente. Prof, e se eu quiser ferrar e inverter as duas? Se eu quiser chamar a primeira de letra Q e a segunda de letra P de pato, posso? Pode. Ao pé da letra você pode, não teria nenhum problema. Não é o costume, mas você poderia fazer isso sem grande problema, tá? Agora, eu vou te apresentar, é muito importante, essa parte aqui é fundamental. Até agora, eu estava apenas fundamentando o que é a proposição composta, com todos os detalhes mais bobos que existem. Por exemplo, a primeira informação, a primeira informação eu chamo de letra P, a segunda informação chamo de letra Q, a primeira componente, segunda componente, show de bola. São detalhes que parecem bobos, mas na hora de você fazer a prova, fazem diferença. E por qual motivo? Porque o autor se comunica assim com você. E se você não sabe interpretar aquilo que o autor escreveu, aquilo que o autor disse, já começam as confusões mentais, já começa a insegurança. E uma pessoa insegura, um candidato que está inseguro, ele não vai conseguir responder bem as questões acerca daquele assunto. Portanto, eu sempre levo muito detalhadamente todos esses detalhes que podem salvar a sua questão. Agora, nós então vamos para uma segunda etapa. Qual é a etapa? Em que eu te apresento cada conectivo lógico com todos os detalhes pertinentes a cada um deles, tá bem? Tabelinha para você. Essa tabela é muito importante, é fundamental, e eu quero então que você, por favor, copie ela comigo, faça ela bonitinha, pregue depois em algum lugar. O primeiro conectivo que nós pensamos sempre, e eu sei disso, é o conectivo E. Por algum motivo, trocar a cor aqui. É o conectivo E, por algum motivo que eu não sei te responder qual, é o primeiro que vem à cabeça. Quando você usa o conectivo E, eu quero que você grave que ele tem um nome. Todos os conectivos têm nome, tá? Existe uma nomenclatura. O conectivo E, por exemplo, é chamado pelos autores de conectivo de conjunção. Então, a partir de agora, no campo lógico, quando eu falar para você de conjunção, é apenas o conectivo E. Ah, mas também tem em português, né? Eu sei, tem lá em língua portuguesa. E aí é muito mais complicado, são muito mais informações. Aqui, basta saber o seguinte: falou em conjunção, estamos falando de conectar duas informações, colocando o conectivo E no meio das duas informações, tá bom? Aí eu vou fazer um exemplo agora. Suponha que eu tenho a primeira informação, eu estudo. Ó, primeira informação, eu estudo. Aí eu tenho uma segunda informação, eu passo. E agora eu vou conectar essas duas informações usando o conectivo E. Portanto, estudo e passo. Olha o ponto final aqui embaixo. É uma proposição composta unida, conectada pelo conectivo de conjunção. Alguns autores diriam simplesmente que nós estamos diante de uma conjunção, tá? Então, estudo e passo, alguns diriam, é uma conjunção. Como quem dissesse, usa o conectivo E. O que é simbologia? Eu gosto que você entenda todos os detalhes. Quando eu falo simbologia, significa abreviação. Sempre que eu falar a partir de agora com você de simbologia, a palavra que eu quero que você pense é abreviação. Claro que provavelmente eu vou citar isso, né? Então, sempre que nós formos abreviar, provavelmente eu vou dizer, olha, a simbologia correta, e aí eu direi, lembre que simbologia significa abreviar, porque eu sei muito bem que no seu dia a dia de concurseiro aí você abrevia muita coisa, né? No direito, no português, a gente sempre está abreviando por preguiça, por pressa, por conveniência, e aqui na lógica não é diferente. Então, só recordando a você, grave lá, doravante, quando eu falar contigo de simbologia, é abreviação, porém nós temos alguns costumes que
que eu vou pontuar com você. Então, já antecipei antes, a primeira informação, que nesse caso aqui, ó, a primeira informação significa estudo, não é? Tá aqui, ó, estudo. A primeira informação nós normalmente simbolizamos pela letra P, P de primeira. Então aqui, ó, abreviei. Primeira informação é a letra P. A segunda informação, que nesse caso é passo, eu vou abreviar colocando letra Q. Isso eu comentei antes com você. E agora vem a novidade. O conectivo E, ele possui um símbolo específico para ele, e esse símbolo é o símbolo do acento circunflexo, e você tem que decorar isso, tá? A partir de agora, quando você vir na prova de lógica, um acento circunflexo está totalmente correto. Isso existe mesmo, e esse acento circunflexo significa que foi usado, foi utilizado o conectivo E. E mais do que isso, quando você olha a letra P e olha a letra Q, significa tem que ter duas informações e no meio delas tem que ter o conectivo E. Nesse caso, ó, estudo é a primeira informação, passo é a segunda informação e o conectivo E no meio tá ali bonitinho. Uma outra forma de você conectar é você usar o conectivo OU. O OU também serve como conectivo, tá? E aí eu vou te explicar rapidamente que a lógica tem dois tipos, tem duas formas de você usar o conectivo OU. Esse OU tradicional e um outro OU que é duplo, que é quando você coloca um OU no começo e um outro OU aqui no meio. E aí você continua com a sua informação. Quero falar disso com calma, vou antecipar alguns conceitos que nós vamos aprofundar quando nós chegarmos na aula de tabela verdade, que vai ser uma aula muito importante, fundamental para a sua evolução. Eu antecipo alguns conceitos aqui no quadro para que você possa entender. Só um instantinho, limpando esse quadrão para nós aqui, e aí eu converso contigo sobre esses detalhes. Vamos lá. A língua portuguesa é uma língua muito inteligente, muito organizada e muito inteligente no seguinte sentido. Existem algumas palavras que têm vários significados. Por exemplo, manga. Manga significa uma fruta, ou pode ser a manga da camisa, ou pode ser a mangueira. Em alguns locais o pessoal chama a mangueira de manga. Então existem palavras que têm vários significados e, claro, nós nos viramos bem com isso. A gente consegue identificar pelo contexto qual dos significados é o apropriado. Você está habituadíssimo a fazer isso na sua vida e no seu dia a dia. E também os conectivos passam por isso. Por exemplo, nós temos uma ideia geral de que o conectivo OU ele é exclusivo. Por exemplo, se eu digo a você, galera, olha só, eu sou o professor ou eu sou o policial. Geralmente você pensa o quê, cara? Se ele falou que ele é professor, vamos lá. Se ele falou que ele é professor ou que ele é policial, ele está falando que ele é um dos dois. E na língua portuguesa está correto pensar dessa maneira. Mas eu tenho um outro exemplo que eu quero que você pense aqui para abrir um pouco a sua mente e para que você entenda que existem situações em que o OU na língua portuguesa permitiria as duas opções. Se eu falar assim para você, quer ver só, galera do céu, acabei de chegar de férias, acabei de chegar da Europa, Roma ou Veneza, são lugares maravilhosos. Pergunto a você, é um dos dois só? Não, nesse caso são os dois. É para você perceber que o ou que a gente acha que é uma coisa só, a depender do contexto, ele pode ser as duas. Nesse caso aqui, a gente entende que é só um dos dois. Mas no exemplo que eu usei, mesmo na língua portuguesa, ó, Roma ou Veneza, são lugares maravilhosos. Pô, os dois são maravilhosos. E é o ou que está usando. O lógico fica desesperado com um troço desse. O lógico fica maluco. Como é que pode o mesmo conectivo ter duas funções? O mesmo conectivo ter dois significados? De jeito nenhum. Então o lógico separou em dois tipos de ou. Um deles é chamado disjunção inclusiva e o outro disjunção exclusiva. Colocarei para você na tela e aí eu vou te explicar como que isso funciona, certo? Esse ou normal ali, os autores costumam chamar de disjunção e o complemento, o nome totalmente correto é disjunção inclusiva. Porém, quando eles falarem apenas, veja só, quando eles falarem apenas disjunção, a regra geral é que será a inclusiva. E esse segundo tipo de ou
os autores costumam chamar de disjunção exclusiva. E por quê, professor? Vamos lá e eu vou te explicar isso a partir de agora. No campo lógico, no campo matemático, vale para as duas coisas. Na física também é assim. Quando você usa o conectivo ou, o ou no meio, aquele ou normalzinho, sempre nós deixamos a possibilidade de serem as duas coisas. Colocarei para você aqui a mesma informação, só que eu vou usar dois tipos de ou diferente. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, ou sou professor ou sou policial. A lógica inventou, a lógica permite duas formas de utilizar o conectivo ou. Na lógica, em lógica, aliás, eu colocarei aqui antes que alguém de repente, antes que você fique confuso, em lógica, existem essas duas formas de usar o conectivo ou, que são da seguinte maneira. Se você usar esse ou só aqui no meio, você está dizendo que você ou é só professor, ou é só policial, ou você também pode ser os dois. Você poderia ser professor e também policial, que não teria problema. Por isso que o nome é ou inclusivo, disjunção inclusiva, porque ela inclui a possibilidade de você ser os dois ao mesmo tempo. É um pouco estranho, porque o ou do português não é assim, né? Normalmente o ou do português você tem que escolher. E o lógico disse, calma, eu já vou te explicar isso num outro ou. Esse ou que vai só aqui no meio, ele permite que você seja os dois ao mesmo tempo. Se você quiser dizer que você é uma coisa só, então você precisa usar esse ou no começo e esse ou no meio. Tem de usar o ou duplo. O ou duplo é o ou que vai dizer agora não pode os dois. Agora você é obrigado a escolher entre professor e policial. Por isso que esse primeiro ou ali, a gente fala que é o ou inclusivo, e esse segundo tipo aqui, ele é o ou exclusivo. Inclusivo porque ele inclui a possibilidade de você ser professor e também policial. Exclusivo porque ele exclui a possibilidade de você ser professor e também ser policial. A diferença é que você já começa colocando o ou aqui no começo, certo? Se ele falar apenas disjunção, se o autor da prova citar disjunção, é a inclusiva, tá? Ela é a regra geral. Disjunção sempre inclusiva. Se ele for querer que seja a exclusiva, ele vai escrever disjunção exclusiva. Aí depende o autor, né? Porque, vou te dar um exemplo. O CESP, ele fala sempre, quando ele quer falar esse ouzinho aqui normal, ele fala disjunção. Pronto, e você tem que saber. Falou apenas disjunção, é a inclusiva. A banca VUNESP, por exemplo, ela fala sempre disjunção inclusiva, disjunção exclusiva. Vou fazer o seguinte, tá? Vou colocar, opa, voltou. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, porque se ele falar disjunção, você sabe que é ela, e se ele falar disjunção exclusiva, não tem nenhum problema. Vou colocar aqui, ó, estudo. Vou colocar aqui passo, portanto, estudo, passo. Aqui também vou colocar estudo e vou colocar passo também. E aí você já sabe que a diferença é, na disjunção normal, o ou vai só aqui no meio. E na disjunção exclusiva, ou. Vamos interpretar. Na disjunção normal, eu poderia só estudar. Eu poderia só passar e eu poderia também os dois ao mesmo tempo. Eu poderia estudar e também passar. Nesse nesse ou duplo, eu tenho que escolher ou só estudo ou só passo. Ele não permite os dois ao mesmo tempo. Vou abreviar para você. A primeira informação, letra P. A segunda informação, letra Q. Nos dois, é claro. Qual que é o símbolo do conectivo ou? O símbolo do conectivo ou é uma letra V, é um Vzinho, portanto, ou e aqui ou de novo.
No ou normal, na disjunção normal, é só o Vzinho. Na disjunção exclusiva, você vai sublinhar o seu Vzinho. Nunca você coloca um Vzinho aqui no começo. Isso não existe, tá? Ah, mas alguns pensam assim. Já que tem ou aqui no começo e ou no meio, vou colocar um ou aqui e um ou aqui. Não existe isso não, tá, cara? O que existe é, quando ele for duplo, você vai só sublinhá-lo e, portanto, fica aí a nossa simbologia, fica aí a nossa abreviação, tá bom? Então você entendeu agora, torço que sim, claro, você entendeu que existem duas formas diferentes de você usar o conectivo ou quando estivermos no campo da lógica, e não confunda isso com o português, já estamos aqui com bastante diferença em relação àquilo que é lógica proposicional, como que o lógico lê o conectivo ou, como que a língua portuguesa lê o conectivo ou, tá certo? Existe um outro conectivo, que é o conectivo se, então. A partícula se sempre vem no começo, aí você coloca a primeira informação, aí vem a palavra então aqui no meio, e aí você termina a sua proposição. Perceba que apesar de nós termos duas partes separadas, o conectivo é um só. É o conectivo se, então. O nome dele é condicional, ou seja, quando nós estivermos falando sobre o conectivo se, então, o nome que o autor usará para se referir a ele é condicional. Aí eu colocarei aqui para você estudo, e aí colocarei passo, e aí nós vamos então mostrar como que você utiliza esse conectivo. A partícula se aparece aqui no começo, aí aparece uma vírgulazinha, então, e aí aparece passo aqui no final. E aí você termina a sua proposição composta. Se estudo, então eu passo. Veja, e acho que você entende muito bem, se eu vou trocando o conectivo, vai mudando o sentido lógico da proposição. Uma coisa é eu falar assim, estudo e passo. A outra é dizer, estudo ou passo. Outra ainda é falar ou estudo ou passo. Diferente é dizer, se estudo, então passo. Então é claro, você muda a forma de conectar, você muda a mensagem que você transmite, isso não tenha dúvida nenhuma. Eu estou ensinando você, tão simplesmente nesse caso, a como usar o conectivo. Ah, o se então, a partícula se vem no começo e o então vem no meio, sempre separadas. Isso, é assim que você usa o conectivo. Essa parte interpretativa, essa parte do sentido lógico transmitido, nós veremos melhor nas aulas sobre tabela verdade. Fique tranquilo, essa aula é tão somente sobre como que eu uso o conectivo. A partícula se vai aonde? Vai no começo. E a palavra então? Vai no meio. É sempre assim? Sempre assim. Basicamente essa aula é para isso, beleza? Como que você abrevia, cara? A letra P e a letra Q continuam intactas, né? Primeira proposição, segunda proposição. E o símbolo escolhido para o conectivo se, então, é uma flecha apontando para a direita, tá certo? Sempre que você vir a partir de agora, portanto, uma setinha apontando para a direita, saiba, lembre, recorde que você está diante do conectivo chamado conectivo se, então, tá bem? A gente vai contar para você agora que existe ainda um quinto conectivo que nós chamamos de conectivo se e somente se. Ele é um complemento do se, então. Eu não vou me alongar muito aqui porque não vale a pena, apenas quero contar que ele é um complemento do conectivo se, então. Ele é um conectivo que nós não usamos na língua portuguesa, eu garanto que talvez você nunca, garanto não, né? Talvez você nunca tenha usado o conectivo se e somente se na sua vida cotidiana, provavelmente você acabou não usando, mas ele é um conectivo que a lógica usa e usa bastante, a matemática também, e eu vou então explicar sobre ele para você agora. O nome dele é bicondicional. Um dia desse, hora dessa, você vai entender por quê. Por enquanto, apenas grave o nome bicondicional. Cara, a aprendizagem vai por etapas. Nesse momento, a preocupação é pequena, é somente de você aprender a nomenclatura e como utilizá-lo, certo? Então, o nome do se e somente se é o nome de bicondicional. Show de bola, Johnny. E aí, que mais que eu tenho que saber? O nome dele é bicondicional e você usa ele, ó que legal,
todo no meio, cara. A primeira informação aparece aqui, ó, estudo. Aí você vai lá e coloca todo ele aqui no meio, ó. Se e somente se. Olha que forte que ele é, né? Olha que amarração que ele faz. Se e somente se. E aí você termina colocando o passo lá. Diferente do se então que nós separamos, não é? A partícula se vem no começo, a palavra então vai no meio. O se e somente se vai todo ele no meio da proposição. E aí você coloca lá o ponto final. A primeira informação continua a letra P, a segunda informação continua a letra Q, e bem no meio nós colocamos a flecha dupla. Essa flecha dupla é o símbolo de bicondicional, é o símbolo de se e somente se. Agora o que você tem que saber é, existe uma forma de conectar informações que é o se e somente se. O nome disso é bicondicional. Quando eu usar se e somente se, o nome lógico é bicondicional. O se e somente se, todo ele vai no meio da informação e o símbolo que o lógico escolheu para ele é o símbolo de uma flecha dupla. Vou colocar agora de uma outra cor e vou te explicar por quê. Um operador lógico aqui, ó, um asterisco. E por que esse asterisco lá? O que eu vou colocar agora não é um conectivo, mas vou aproveitar a tabelinha aqui, é um operador lógico. Não vai conectar informações, não vai conectar ninguém. Portanto, se não está conectando, não chamarei de conectivo. Parece algo bastante óbvio de nós conversarmos, certo? Mas ele tem uma função importante junto às proposições, que é a negação. Existe na lógica uma operação lógica que é chamada negação, que é quando você pega uma informação e você nega essa informação. Por exemplo, estudo é uma informação. Aí eu posso fazer a negação dessa informação, que seria não estudo. O objetivo é mudar o valor lógico. Vou te dar um exemplo disso. Se eu vou lá e digo, o Brasil é um país, essa é uma informação de valor lógico verdadeiro, porque realmente o Brasil é um país. Negação lógica, vamos negar ela. O Brasil não é um país. Ora, agora ficou falso. É verdade que o Brasil é um país. Se eu digo o Brasil não é um país, agora passou a ser mentira, passou a ser falso. Basicamente, essa é a função da negação, mas eu estou adiantando já, mais uma vez tenho que dizer, quando chegarmos em tabela verdade, você terá uma noção maior, tá? Apenas saiba, existe uma operação lógica chamada negação. E aí eu quero que você saiba que existe uma simbologia para isso. É basicamente o que eu quero de você. Negação. Qual que é a simbologia? Cara, você vai usar ou um tiozinho ou vai usar esse símbolo aqui que eu chamo de cantoneira, um cantinho ali, uma cantoneira, certo? Suponha que eu te dou uma informação, ó, estudo, informação, estudo. Aí eu vou agora fazer uma operação lógica, não estudo. Como que fica essa linguagem? Quer ver só? Como que você vai dizer isso? Suponha que essa primeira seja a informação. Portanto, letra P. K é a primeira informação. É uma só, mas é a primeira informação. Essa segunda, você vai chamar ela de tiozinho, letra P, ou vai chamar de cantoneira, letra P, que significa basicamente o seguinte: eu peguei a informação que ele deu e eu neguei. Eu peguei a palavra estudo, ou a proposição eu estudo, e transformei em não estudo. Na forma de abreviar, você coloca o tiozinho, ou você coloca essa cantoneira que está aqui, tá joia? Então você aprendeu ao longo dessa aula que existem proposições que carregam em si mais do que uma informação, duas ou mais. A essas proposições damos o nome de proposição composta, é a nomenclatura que nós utilizamos. E você aprendeu que, claro, se eu vou carregar, se a proposição vai ter dentro dela duas informações, alguém vai ter que conectar.
E você então aprendeu que nós temos 5 formas de conectar. Essa aula é muito importante, eu quero que você revise ela, evidentemente, para que você possa ir levando a lógica na boa, passo a passo junto comigo. Foi um grande prazer, viu, cara? Voltaremos logo logo com mais aula, espero você lá. Valeu!